E é isso aí, gente. Estamos aqui no programa Beto Toledo Show. Olha, gente, vou falar uma coisa. Estou com uma visita aqui ilustre, uma visita maravilhosa, um ser humano espetacular. O Beto Toledo fala o seguinte: tem muita gente que senta numa cadeira, senta num sofá em casa e de repente começa a orar para Deus ajudar isso, para Deus ajudar aquilo, para Deus ajudar os vizinhos, para Deus ajudar o bairro. Agora eu tô com o doutor, né, doutor Tomé Abduch, que ele não só ora, ele faz, ele levanta dessa cadeira e vai atrás. Porque é o que eu falo para vocês, Deus ajuda a gente, mas não se a gente ficar só sentado e orando. Vamos fazer. E é o tipo da pessoa, eu adoro gente assim. Eu não gosto de gente que às vezes fica reclamando da situação, reclamando disso, reclamando daquilo e não faz nada. O doutor Tomé tá aqui, ele faz, ele levanta, ele vai à luta, ele ajuda as pessoas. E é uma honra para o Beto Toledo e para a Rádio Conexão Digital tê-lo aqui em nosso programa. Muito boa tarde, Tomé Abduch, deputado. Muito obrigado, Beto. Que prazer, Zé. Que prazer estar aqui com vocês. Prazer Parabéns nosso. pelo trabalho que vocês têm feito. Né, um jornalismo de qualidade. Vocês levam aí uma qualidade bacana para as pessoas poderem ouvir boas músicas e também conhecer um pouquinho, né, do que acontece no país, no mundo. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer enorme. Eu gostaria o seguinte: eu sei que o senhor é muito conhecido, tem seguidor no Instagram, dá com pau, o Brasil inteiro segue ele, coisa maravilhosa, teve um monte de votos, mas sempre tem aquele um que nunca ouviu falar. É essas pessoas que eu quero que o senhor fala. Se apresenta. Aonde o senhor nasceu, aonde viveu, faculdade, estudou, como que entrou na política. Dá uma geral para nós. Ô, Beto, obrigado. Muito obrigado pelos elogios. Eu sou filho de pais imigrantes. Meu pai é sírio, minha mãe italiana, né, foram acolhidos no Brasil, vieram para cá no pós-guerra, fugindo, né, de situações muito delicadas, e foi aqui que eles foram abraçados e construíram tudo que nós temos. Então, é aqui onde eu nasci, é aqui onde eu tenho meus amigos, é aqui onde eu tenho meu trabalho, onde estão meus filhos, as pessoas que eu amo, e é nesse país que eu quero morrer. E eu tive um momento muito importante na minha vida, né, que foi a entrada na política, quando eu resolvi olhar um pouco para o Brasil e ver como nós podíamos também, né, como cidadãos, ajudar o Brasil a dar certo. Eu sou empresário, montei minha primeira empresa com 18 anos de idade, venho de família simples. Meu pai sempre trabalhou numa loja de tecidos a vida toda, foram 65 anos no mesmo lugar. Eu nasci em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Tá. E 65 anos no mesmo lugar, eu acho que é um atestado, né, de idoneidade, de responsabilidade, de caráter, que foi o que ele passou para todos nós, os filhos. Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova, eu sou o filho do meio. E aos 18 anos de idade, eu entrei no Mackenzie de Engenharia Civil, eu precisava ajudar meu pai a pagar a faculdade, e eu tinha que tomar uma decisão importante na minha vida. Tentei arrumar um emprego, não consegui, porque eu não tinha experiência e a faculdade era integral. Fui tentar arrumar um estágio, pagava metade da faculdade. E aí eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa e resolvi empreender aos 18 anos de idade. Eu montei minha primeira empresa, como eu entrei em Engenharia Civil, eu comecei reformando banheiro, hall de entrada, fazendo pintura, eu andei com lata de tinta no ônibus alguns anos da minha vida. E para quem acorda cedo, trabalha, luta, né, e tem integridade, a vida dá certo. Eu com 23 anos já tinha mais de 100 colaboradores, você acredita? Você tá vendo? O louco, é verdade? É, com 23 anos. Quer dizer que com 18 anos você já começou a deixar esse mundo mais lindo. Primeiro CNPJ. Aí eu entendi ali o que é o poder do trabalho, o que é contratar pelo CLT, quais são as responsabilidades de um empreendedor, que é tomar risco, burocracia. Às vezes você vai no banco lá para pegar um empréstimo, aí você dá tudo que você tem para pegar um empréstimo. Quando acaba o ano, você pede um segundo empréstimo em cima do primeiro, e você toma risco e vai para cima. E são esses empreendedores que movem o Brasil, né? Quem gera emprego, quem dá oportunidade e que precisam ser valorizados. Então eu passei a olhar muito para a gestão, aprendi muito o que é gestão de empresa, eu quero lidar com pessoas, que são um processo. Mas 2012 foi um ano muito importante na minha vida, Beto. Eu tive um momento que me tocou muito o coração, sabe? Eu estava numa madrugada de inverno entregando cobertores no Ceasa. Fazia 6, 7 graus aquela noite. Eu entreguei um cobertor e um rapaz olhou para mim e falou assim: moço, você podia dar mais um para minha menina? Ela tá ali, ó. Eu olhei pro lado, eu vi uma menina de 6, 7 aninhos. Ela tava de blusinha de alça, shortinho, enrolada no jornal. E ela me olhou com os olhos grandes, toda cheia de olheira. Eu entreguei o cobertor e eu confesso que eu desabei dentro do carro. Eu comecei a chorar, engasgava com o meu próprio choro. Isso em 2012? 2012 para 2013. Tá. E ali eu tomei uma decisão, que eu não seria mais uma pessoa que reclamaria.
e faria alguma coisa para poder mudar o Brasil. E a grande pergunta, o que fazer para poder ajudar o Brasil, para mudar o caminho da nação? Eu não entendia nada de política. E aí eu passei a fazer uma reflexão, eu não me recordava das pessoas que eu votei ao longo de toda a minha vida. Eu não sabia quem era o meu vereador, quem era o meu deputado, quem era o meu senador. Normal. Mas é algo muito triste isso, Sim, né? sim. Porque quando você não vota consciente, você não pode, né, exigir que o Brasil vá para um caminho que é o caminho que nós, cidadãos, E muita sonhamos. gente tá indo para votar, pega um papelzinho no chão e vota, não sabe nem quem é a pessoa. E quando você não decide, Exatamente. alguém decide por você. Exatamente. Os espaços se ocupam. E ali eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, e eu vou para a Avenida Paulista, lá em São Paulo, na capital, para entender as primeiras mobilizações que estavam se iniciando dos 20 centavos, do passe único. Não sei se vocês recordam, aqueles black blocs quebrando a rua, aquela loucura toda. Sim. E ali eu percebi que a gente precisava politizar as pessoas. Eu passei a ler, né, comecei a me dedicar na política para entender o que eram os três poderes, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, tudo coisa que a maioria do brasileiro não sabe. E eu, inclusive, com toda humildade, digo que não sabia. E hora que eu já estava, né, fazendo uma faculdade. Então eu venho de um nível intelectual razoável e eu não entendia nada. Bom, pois Qual bem, a faculdade que você está eu fiz a Universidade Mackenzie em São Paulo. Tá. Aliás, eu adoro, viu? Eu sinto muita saudade de lá. Que delícia ser jovem, viu? Quem estiver na cidade aproveita bastante a vida. Bom, nesse momento eu percebi que eu precisava chamar as pessoas para se manifestarem na Paulista. E eu mandava uns carros de som para Paulista com aquele microfonezinho, sabe aqueles carros que vem de pamonha, que tem um microfonezinho, ou vem de gás, para chamar as pessoas para se manifestarem. Chegava no domingo, não aparecia ninguém. Ninguém. E aí eu entendi que num país onde a renda per capita, que é somar o que todo mundo ganha e dividir pelo número de habitantes, era de R$ 1.320, que essas pessoas pelo CLT recebem 900 e gastam 500 para alugar uma casa numa periferia, numa comunidade, elas não têm a menor condição de se manifestar. Elas têm R$400, 500 para passar um mês para comer, para comprar remédio, para comprar roupa, para cuidar da família. E quando chega no domingo, eles estão tão cansados que ficaram horas dentro de um ônibus, né, horas para poder ir para casa e voltar para casa, que eles não têm nem força para isso. E aí a minha compreensão foi que nós mudaríamos o destino do Brasil pela classe média. E via rede social, começamos a direcionar, né, esses chamados para a classe média. E foi incrível, Beto. Começou a aparecer 300, 1.000, 2.000, 5.000, até o momento que eu me vi em cima de um caminhão com assim, um quarteirão e meio de verde e amarelo, e a gente falando de política, a gente discutindo o futuro do Brasil. Começa a Operação Lava Jato, aí o Brasil foi passado a limpo. Todos nós acompanhamos aquele momento, né, de empresários e de políticos indo preso pela primeira vez na história, e nós passamos a ter esperança no Brasil. Depois nós trabalhamos muito com o movimento para o impeachment da Dilma Rousseff. Foi um papel muito importante o nosso. Nós fizemos aqueles pichulecos, aqueles bonecos gigantes, né, demonstrando o que acontecia no Brasil. E as três instâncias, né, que condenaram e prenderam todo mundo, tiveram ali muita clareza em mostrar para o Brasil como nós éramos roubados. E nesse momento eu passei a ser chamado para fazer comentários políticos em várias emissoras, como a Jovem Pan, a CNN, a Gazeta, e passei a ter muita repercussão, né, muita visibilidade por conta dos meus comentários, sempre muito firmes, mas respeitosos. Eu nunca ataquei a instituição, eu nunca ataquei uma pessoa. Nós temos que respeitar as pessoas como elas são, respeitar, né, as diferentes cabeças e destinos que cada um quer para a sua própria vida, mas a vida em sociedade ela é uma só, ela tem que dar certo para todo mundo, até porque se der errado, vai dar errado para todo mundo também. Todo mundo, bom, mesmo pois barco, bem, né? o presidente Bolsonaro elegeu, eu passei a ter portas abertas em Brasília, trabalhei muito ali pelas pautas propositivas do governo, como a reforma da Previdência, né, o saneamento, sempre mobilizando o Brasil, me tornei um grande mobilizador nacional. Nós tínhamos lideranças em praticamente todos os estados e mobilizávamos o Brasil, e passei a fazer meus comentários políticos. E aí chegou o ano de 2022. No ano de 2022, eu tive uma notícia triste. Eu descobri que eu estava com um problema bem delicado de saúde. Eu me vi numa cama de hospital, né, com um médico me dando uma notícia muito ruim, de algo muito grave. E eu parei para pensar, falei, meu Deus do céu, eu só fiz o bem a vida toda, só ajudei as pessoas, eu não bebo, eu não fumo, e enfim, desenvolvi esse problema. Eu decidi começar a diminuir um pouquinho o tamanho da empresa. Graças a Deus, já estava bem estabilizado financeiramente, ajudei muito a minha família. E naquele momento, eu recebo o governador Tarcísio, que na época ainda era ministro, em São Paulo. Sim, sim. E ele me conta, Tomé, eu vou sair candidato a governador do estado, o que você acha? Eu falei, puxa vida, eu acho muito bom, você é um homem competente, capaz, né? Vai ser um privilégio para o estado de São Paulo ter um governador como o senhor. E aí começamos a andar juntos, fiz alguns almoços na minha casa, convidando empresários e pessoas importantes para que ele conhecesse o estado, né? Uma vez que ele é do Rio de Janeiro, não é de São Paulo. Depois de alguns meses ele me falou, Tomé, por que você não sai candidato? Eu falei, puxa vida, eu estou com esse plano de saúde, mudar para Brasília, as minhas pautas sempre foram federais, eu não pensava no estado.
Eu falei, puxa, eu tenho filhos pequenos, não sei se está no meu momento. E ele me falou, não, Tomé, você tem que sair candidato a deputado estadual. Se Deus quiser, eu me elejo governador do estado, você também se elege deputado. E foi aí que eu tomei a decisão de entrar para a política. Aí chega, né, o momento então da faz campanha. Pouco tempo. Faz. Vida. Eu digo Quer dizer, que eu ainda estou para entrar amadurecendo, pra estou política, porque aprendendo. desde muitos anos já participava. Sim, aqui, né? sim. Bom, aí eu me candidato, eu confesso a vocês que eu achei que não fosse ter 5 mil votos. Daí quando vi o resultado da urna, eu me admirei, eu caí para trás, eu tive um pouco mais de 221 mil votos, né? Fui o deputado mais votado do meu partido, fui um dos mais votados do Brasil. Um pouco mais de 221 mil votos. Votos. Cara, é voto para Bedeu, cara. E assim, aí a minha história, ela é um exemplo de que cada brasileiro pode fazer a diferença. Nós precisamos lutar por princípios, por valores, por trabalho, defender as pessoas que realmente geram riqueza, né? Os empresários são quem dão emprego, quem dão oportunidade, quem tomam risco, quem empregam. Nós precisamos dar muito apoio para o agronegócio. Não existe hoje, né, economia no Brasil sem o agronegócio, sem agricultores e pecuaristas. Então, ou seja, o Brasil ele foi para um caminho muito ruim, né? A corrupção está voltando, nós estamos vendo aí cenas que envergonham cada um de nós brasileiros. E eu sou uma das pessoas que me levantou para poder lutar contra tudo isso. Quando você resolveu entrar para a política, os amigos não chegaram para o senhor e falaram assim: política não é para o seu caso, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa de bem, você vai fazer o que na política? Lá tem esquema, não pode sair do esquema, não falaram isso? Beto, eu não tive apoio de quase ninguém. A grande maioria das pessoas próximas me diziam: você é bom menino, você é bem sucedido, você tem uma boa família, você vai acabar com a tua vida, vão mandar te matar, vão mandar te prender, vão quebrar seus negócios. Mas você sabe que hoje que eu estou na política, hoje que eu estou na política, eu entendo que se nós não colocarmos pessoas na política que tenham princípios e valores, nós jamais vamos mudar o destino do Brasil. Porque no final a gente vai para a rua para se manifestar, mas são o voto dessas pessoas que dão o caminho do país. Sim. Então eu faço um convite a todos vocês que acreditam no Brasil, que possam dar a sua contribuição, né, e que tenham integridade, se candidatam. Porque quando nós não elegemos uma pessoa de bem, esse espaço ele se ocupa. O espaço, infelizmente, a política não deixa vácuo e alguém vai entrar no lugar. É justamente. É isso. E esse alguém que nós temos que ficar vários anos, né? Exato. Eu posso? Pode, deve. Deputado, primeiro registrar da alegria que é receber o senhor aqui nos estúdios Francisco Soares, Chico Frentista, que é o nome desse estúdio, na Rádio Conexão Digital Campinas, a rádio que mais cresce hoje na área da web. E, em segundo, eu queria, só para complementar esse seu pensamento, hoje é o último dia da semana que nós temos programações ao vivo. Aí, no final de semana, nós ficamos com o Auto DJ e segunda-feira retornamos com programação ao vivo com a grade normal. Toda semana é assim. O que acontece? Domingo é o dia considerado comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, usando esse ato de domingo, eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu comungo exatamente desse seu pensamento, que tem que ter pessoas boas, e essas pessoas boas estão paradas. Lá atrás, nós tivemos um grande comunicador, talvez o maior comunicador, que no meu ponto de vista, é o maior comunicador, que abriu mão de uma candidatura naquela época, que foi o senhor Abravanel, Santos. E por esse motivo, nós tivemos alguns percalços aí no caminho, né? E aí, o que a gente vê? A gente vê aquela frase que a Madre Teresa de Calcutá diria. Ela dizia assim: ó, eu sei que eu sou uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem mim. É exatamente assim que a gente tem que pensar. Às vezes a gente, por omissão, acaba participando de algo ruim. Que é exatamente sobre isso que eu queria falar com o senhor, sobre as eleições desse ano. Da importância das pessoas ir às urnas. Não só da importância das pessoas ir às urnas, mas ir sabendo em quem votar. E um outro detalhe, não só sabendo em quem votar, e esse ano tem que votar para 2 senadores. Então corre o risco, por exemplo, da pessoa, por falta de orientação, querer votar 2 vezes no mesmo senador, e isso vai anular o voto. Isso pode dar uma margem aí de diferença grande e correr o risco de acontecer algo que não seria bom para a sociedade, vamos dizer assim. Então eu queria que o senhor falasse um pouco
acerca das eleições e da importância desses votos nas urnas das eleições este ano. Olha, Zé, muito obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito séria que você está me fazendo, e para isso eu vou precisar ter um contexto em volta de tudo isso, né? Que é o momento de Brasil que nós vivemos. Eu tenho dito bastante isso, para que as pessoas tenham a compreensão da realidade do Brasil, porque a política não pode ser mais torcer de futebol. Óbvio que nós temos nossas preferências, eu sou de direita, e sou assumido de direita, existem pessoas de centro, pessoas de esquerda, mas existe algo comum a todos. Todo mundo quer viver num país que tenha segurança, né, a qual a gente não tenha tantas pessoas passando necessidade, mas para isso é importante a gente olhar um pouco para os números do país. O ano passado, com dados oficiais do governo Lula, nós tivemos 44 mil assassinatos de forma violenta. É mais do que a maioria das guerras somadas, aqui no Brasil, no nosso país. Mais de 89 mil estupros. 1 milhão de telefones celulares roubados ou furtados. 28,5% do crime organizado hoje toma conta do nosso país. Isso é um dado oficial. E olha só, oficial, deve ser muito mais do que isso. Com certeza. A hora que a gente olha para a economia, nós temos uma taxa Selic de 15%. O que significa a taxa de juros Selic? Porque muita gente não entende. Aí eu preciso explicar para as pessoas, né, de uma maneira simples. Imagina que você é um trabalhador, você recebe um salário, todo mês você guarda um pouquinho de dinheiro, você tem ali uma aplicação que cada vez vai crescendo mais. Em determinado momento, você resolve comprar um carro. E você vai no banco para pedir um financiamento. Eles vão olhar para ver quem você é. Puxa vida, ele trabalha, ele tem um emprego fixo, todo mês ele guarda um pouquinho de dinheiro. O banco, no momento de te emprestar dinheiro, ele vai calcular a taxa de juros sobre o risco que você dá para o banco. Ou seja, como você é equilibrado, a tua taxa de juros vai ser um pouco mais baixa. Agora vamos imaginar que você não trabalha, não tem dinheiro guardado, tem a vida toda desorganizada, faz bico, entra dinheiro um dia, depois não entra no outro, no mês seguinte você também não tem dinheiro, depois você está com a conta estourada e você vai financiar esse carro. Acho que é a grande maioria, cara. A sua taxa de juros vai Bem ser maior, mais alta, porque bem o risco é maior. Sim. Então, por que nós temos uma taxa de juros alta no Brasil? Porque o Brasil gasta mais do que tem. Nós nunca tivemos uma arrecadação de impostos tão alta, estamos gastando mais do que nós arrecadamos. E olha só o que está acontecendo no Brasil. Todos esses esquemas de corrupção, o assalto do INSS, que tirou dinheiro de velhinhos, o Banco Master e tantas e outras situações estão acontecendo no Brasil. Como nós podemos ter, por exemplo, um ministro da Justiça recebendo uma mesada de R$250 mil por mês? Alguém me explica isso? Como nós podemos ter o Palocci, né, uma pessoa do governo atual, recebendo R$1 milhão por mês? Como nós podemos ter um presidente da República recebendo essas pessoas em agenda não oficial? Como nós podemos ter ministros do Supremo Tribunal Federal viajando dentro do jato de um advogado que está participando de toda essa barbaridade que é o Banco Master e achar que tudo isso é normal? Como nós podemos ter pessoas da mídia sendo agredidas a mando de pessoas que estão roubando o Brasil? Nós estamos vendo, nós estamos assistindo tudo isso. Aí eu pergunto, vamos tirar a ideologia de lado? É esse país que nós queremos viver? É esse país onde nós queremos acordar todo dia e sair para trabalhar, sem saber se a gente volta para casa, sem saber se a gente vai conseguir acolher as nossas famílias e ter segurança? Então não é o país onde eu quero viver. Então esse ano é um ano que nós temos eleições, eu entendo que há um desequilíbrio entre poderes hoje muito grande, né? O Poder Judiciário está mandando no Brasil e eles não devem fazer isso, né? Existe o Congresso Nacional com deputados e senadores que devem decidir as principais leis, não dá para a gente votar uma lei, aprovar uma lei, aí chega lá a uma judicialização e o Supremo derruba a nossa decisão, como a gente viu acontecer em várias situações, ou seja, está desequilibrado. Por outro lado, o Senado não consegue equilibrar isso, que é quem deveria fazer isso. Por quê? Porque muitos deles têm ações que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Então eles têm medo. Então a gente vive num momento de guerra fria no Brasil. As nossas instituições, elas devem ser respeitadas, são importantes. O Supremo é uma instituição importantíssima para o Brasil. Mas nós não podemos permitir que decisões de ministros envergonhem o Brasil e muitas vezes em desacordo com o que dizem grandes juristas, em desacordo com a nossa Constituição. Então essas eleições são, eu acho que é um divisor de águas para nós brasileiros. Sim, nós vamos votar em 2 senadores, é importante que se vote em 2 senadores. Eu acho que o Senado hoje seria mais importante até do que a presidência da República. Óbvio que a presidência da República é importantíssima, não tenha dúvida, mas é mais importante eleger os senadores do que a própria presidência da República. Por quê? Porque as decisões que vão pautar o futuro do Brasil vão vir da coragem e da integridade desses senadores, porque está tudo de ponta cabeça. Exato. Queria que o senhor falasse para a gente
O senhor tem feito aqui para nossa região, né, Zé? Isso, É um deputado que está ajudando muito a nossa região, aliás, o estado inteiro, né? Nessa área aí eu posso dizer que eu acompanho, né, e acompanhei e acompanho o trabalho do deputado. E aí, somente para Campinas, por exemplo, já quase 2 milhões de emendas foram enviadas, né? Então, eu creio que ele tem alguma coisa aí para dizer para nós. E, só antes, para concluir, como o nosso papel, acho que o papel da imprensa, o papel da comunicação, a parte mais importante é levar também algumas informações. Eu quero dizer para o senhor que lá em Cosmópolis e em Arthur Nogueira nós temos a Santa Casa lá. Eu sei que o senhor gosta de destinar algumas verbas para a área da saúde. Sim. Né? Se tiver alguma coisa para mandar para lá, nós agradecemos, porque claro, o pessoal lá está precisando. Com muito Só para o senhor entender, a cidade de Cosmópolis passou por um momento recentemente um pouco complicado, onde teve um atraso de 3 meses para os médicos. O prefeito não conseguia pagar. Teve que a Câmara fazer uma ação de devolução de verba para o prefeito, para a prefeitura, para poder colocar esses salários em dia. Então, se puder dar uma olhadinha para aquela região lá, a gente agradece. Não, vamos olhar com certeza. Você sabe que gestão é tudo, né? Muitas cidades têm uma gestão muito ruim, infelizmente, de pessoas que não são comprometidas, muitos desvios financeiros, muita ineficiência do Estado, muita gente trabalhando a mais do que necessário e que gera um custo muito grande, né? Cabide de empregos. A gente vê a política, eu digo sempre que o Brasil é o reflexo da política brasileira. Exatamente o reflexo da política brasileira. Exatamente. Se nós não temos educação, saúde, ruas adequadas, estradas adequadas, pessoas morrem em porta do hospital, é por conta da classe política. Mas também é a classe política que pode mudar esse caminho. Então, por isso a importância, né, como eu já disse, de olharmos com cuidado para quem estamos votando. Já aqui na região, eu tenho muito carinho por essa região, né? A região de Campinas é uma região que gera muita riqueza, de pessoas que acordam cedo, que trabalham, que valorizam a família. Então, eu tenho muito prazer em poder estar olhando sempre para cá. Eu tive a oportunidade, sim, de direcionar boas emendas parlamentares para cá, principalmente para a de saúde. A saúde hoje no Estado é um grande problema. Nós sabemos de tudo isso. E é um problema por quê? É importante explicar, porque muita gente fala, nossa, a saúde está muito complicada. E está mesmo. Mas a pirâmide etária do Brasil, ela virou de ponta cabeça. Hoje as pessoas vivem muito mais e têm muito menos filhos. Então o que está acontecendo? Tem muito mais gente hoje entrando no sistema de saúde do que pessoas entrando nas escolas. Por isso que nós aprovamos um projeto de lei, que eu trabalhei muito para isso, que foi flexibilizar um pedaço do que é arrecadado de tributos que vai para a educação, para que ele possa ser flexibilizado para eventualmente ser usado também na saúde, por conta de tudo que eu expliquei para vocês. Pois bem, hospitais é algo a qual eu tenho assim, um olhar muito criterioso, sabe? A Santa Casas. Hoje mesmo eu visitei um local que tocou muito o meu coração, que é o Boldrini, aqui da região. Ali ali é um local onde tem crianças com câncer. Sim. E eu confesso para vocês que eu saí de lá muito tocado, sabe? Sim. Primeiro porque né, eu tenho uma doença grave também, então a gente se retrata com o que a gente vê ali. Mas o que mais me impressionou é como nós podemos ter né, um ministro com um contrato da família de 129 milhões de reais, o outro com um resort, o outro com um patrimônio que não tem como explicar. Né? É muito tênue essa linha entre legalidade e moralidade. E as coisas imorais se tornaram legais no Brasil. É impressionante a hora que a gente olha para esse país que a gente vive e vê que as pessoas não precisariam estar morando nas ruas, morrendo de fome. Eu falo para você com propriedade, Beto, pelo menos metade de tudo que a gente arrecada fica em corrupção, ou pior ainda que a corrupção, e olha que a corrupção é muito grave, ineficiência do Estado, dinheiro mal gasto, projetos que não têm sentido. Eu outro dia estava vendo uma cidade que está devendo milhões de reais, que não consegue pagar dinheiro para servidor fazendo festa. Gente, como que você deve dinheiro para servidor e você faz festa? Alguém precisa me explicar isso. Sim, é incompreensível. Tem uma cidade que chama Araraquara, que vocês devem conhecer, óbvio. Ela foi administrada durante muitos anos por um grupo político. Não vou nem falar aqui porque vocês devem saber qual é. Essa cidade ela tem uma arrecadação de 1,5 bilhão de reais ano. Sabe qual é a dívida dela? 1,3 bi. É impagável. E você vai olhar para lá e falar, meu Deus, mas aonde foi tanta ineficiência? A cidade é uma cidade que gera riqueza, que tem indústrias, 2 grandes indústrias da região. Como é que pode um negócio desse? Aí você vai analisar, você pega uma cidade muito parecida com aquela no número de habitantes, tem às vezes 5 mil funcionários públicos a menos.
Então, ou seja, virou um cabide de emprego. É muito complexo o Brasil. O Brasil é algo que a gente precisa estudar e tudo vem da classe política agora. Como que nós vamos deixar 513 deputados, 81 senadores e 11 ministros do Supremo Tribunal Federal destruir o Brasil? Óbvio que não são todos, tá? Tem muita gente boa ali, tem ótimos senadores, deputados, mas essa é a classe política que infelizmente não consegue dar o direcionamento que o Brasil precisa. Exatamente. Então, ou seja, vamos pensar direitinho quem votar, vamos eleger senadores que tenham bons princípios e que realmente queiram, né, caminhar para um futuro de Brasil real e concreto. Resumindo, estudem as pessoas em quem vocês vão votar. Não votem por votar e compareçam para votar, porque tem muita gente deixando de votar. Nós tivemos uma entrevista aqui de títulos, mais de 1 milhão e poucos títulos cancelados no estado de São Paulo. Vai atrás, exerça o seu direito, depois não fica reclamando, né? Puxa vida, é tão mais simples votar e torcer para esse estado, para esse Brasil crescer. É muito mais simples do que ficar reclamando 4 anos. Não tem a dúvida. É mais simples votar. Aproveitando, domingo agora é o Dia Internacional das Mulheres. Nós estamos vendo os feminicídios explodindo. Algum projeto lá nos deputados de lei, alguma coisa para reverter essa situação? Olha, é uma tristeza a segurança pública no Brasil. É algo realmente que nos envergonha e eu preciso contextualizar para vocês o que está acontecendo, né? As polícias do estado de São Paulo trabalham muito. Nós nunca prendemos tanto quanto prendemos hoje. Muito. Só que olha só, das pessoas que vão presas, 50% são soltas no dia seguinte na audiência de custódia. Ou seja, metade que vai presa é solta na audiência de custódia. Eu peguei uma ficha de um rapaz que foi preso 33 vezes em 40 dias e solto 33 vezes, roubando o telefone celular. Então, ou seja, roubar o telefone celular hoje não é mais crime. Você rouba o telefone celular, bate na delegacia, fica um pouquinho ali, né, dá trabalho para os policiais, que colocam a vida muitas vezes em risco para poder prender essa pessoa. No dia seguinte ele sai pela porta da frente e vai roubar o telefone no mesmo lugar. Mas vamos acompanhar. Das pessoas que ficam presas, as 50%, quando elas são julgadas ainda presas, no momento da sua condenação, elas são praticamente todas colocadas no regime aberto ou semiaberto. Mais de 90% de todo mundo que vai preso fica preso durante poucos dias ou poucos meses e volta para as ruas. Ou seja, a gente enxuga gelo, porque as leis são essas. E quem foi que criou essa tal da audiência de custódia? Lewandowski, ministro da Justiça do Lula na ocasião. Ele que criou essa lei e é ele que está recebendo uma mesada agora, né, que todo mundo sabe, R$250 mil por mês. Então, ou seja, há uma cúpula muito complicada ali. Né? Soltar bandido parece que é algo legal para essa turma toda. Eles soltam bandidos que nós queremos tanto ver presos. A Operação Lava Jato, 3 instâncias para colocar inúmeros políticos e inúmeros empresários na cadeia. O que aconteceu? Nada. Está todo mundo de volta para a rua. E muitos ainda no atual governo. Como se nada tivesse acontecido. Até dinheiro nós estamos devolvendo para essas pessoas. Eu vou contar um outro caso. Num bairro ao lado da minha casa, houve agora há pouco tempo um assalto. 4 bandidos entraram dentro de uma residência. Dentro da residência tinha só o dono da casa, que ele é casado e tem um filhinho de 6 anos. No momento que eles estavam fugindo, eles mataram ele na porta de casa. Pra vocês terem uma ideia, quem viu ele morto foi a esposa e o filho de 6 anos. Se coloquem numa situação dessa real. Sabe o que aconteceu? Foram atrás dos bandidos. A polícia trabalhou, prendeu os 4. Olha que loucura. Dos 4, 3 foram soltos no dia seguinte na audiência de custódia, porque o juiz entendeu que eles não eram risco para a sociedade. Oh, meu Deus. 4 criminosos que entram numa casa, matam uma pessoa em conjunto, não são um risco para a sociedade? Esse é o Brasil que a gente vive. Então, ou seja, quando a gente fala em feminicídio, se não há uma punição real, as pessoas vão continuar cometendo. Veja, por exemplo, El Salvador, lá que agora tem o presidente Bukele. As leis são tão duras que ninguém mais comete crime, porque quem comete crime vai para a cadeia e acaba com a vida. Aqui cometer crime hoje, né, é algo natural, é algo normal. Então, ou seja, está tudo errado no Brasil. E são leis federais. Então, por mais que ele trabalhe no Estado, fica essa sensação muito grande de insegurança, mas não depende diretamente. Não dá para colocar um policial em cada esquina. Não há dinheiro para pagar tudo isso. Então, ou seja, tem muita coisa que nós precisamos mudar e vamos mudar via voto, colocando pessoas que tenham princípios e valores. Verdade. E olha só, a conversa está tão interessante, o papo está tão interessante que já está quase na hora da gente ir embora. Mas antes disso, eu preciso colocar um áudio aqui para o senhor ouvir. Como eu falei para o senhor, a gente está aqui para ouvir e o ouvinte ele tem a prioridade. Toca de um assunto, antes de colocar o áudio, já vou adiantar para o senhor.
se trata de um assunto que, inclusive, a Rádio Conexão Digital foi a primeira a levantar essa questão aqui na cidade, que é a questão motolância. E aí, quem está mandando o áudio aqui é o próprio rapaz, o Rodrigo, que trabalha no SAMU de motolância. O que acontece? A cidade de Campinas está extinguindo as motolâncias, enquanto outras cidades estão expandindo, ampliando. E aí eu vou deixar o próprio Rodrigo falar, aí o senhor dá a resposta para ele, tá certo? Boa tarde, deputado Tomé. Acompanho aí o seu trabalho desde a Jovem Pan e sempre admirei sua defesa da eficiência dos recursos públicos. O senhor é um expoente, né, do pensamento conservador e da direita técnica. Eu gostaria de tratar de uma incoerência que vem ocorrendo aqui em Campinas. O governo da capital e de Sorocaba, Bragança Paulista, Hortolândia, todos de gestões conservadoras ou de centro-direita, elas estão expandindo o serviço de motolâncias. Em São Paulo, por exemplo, acaba de renovar 60 motos lá. No entanto, aqui em Campinas, a gestão do prefeito Dário Saad, que também é do republicano, do seu partido, suspendeu o serviço alegando economia na autarquia. Essa economia, na verdade, ela gera um gasto muito maior, com sequelas, internações longas e óbitos, que seriam evitados por um atendimento mais rápido. Como o senhor avalia esse retrocesso em Campinas, indo na contramão do que as outras prefeituras do seu campo político estão fazendo com sucesso? O senhor assumiria o compromisso de articular recursos para Campinas, para que a gente recupere esse serviço vital, garantindo eficiência e salvamento de vidas, como está ocorrendo em outras cidades vizinhas? Muito obrigado pela pergunta. E realmente, Rodrigo, você está coberto de razão. É uma barbaridade, né? A gente sabe o quanto é difícil para que as pessoas possam ter um atendimento, um rápido atendimento. Realmente as motos, elas cumprem esse papel. E assim, eu não vejo sentido, né, para que esse corte é algo de tanta necessidade. Então eu vou avaliar isso, inclusive me comprometo a conversar com o próprio prefeito Dário para entender, né, qual o racional, porque não dá para dizer simplesmente que não consegue pagar a conta de algo que é item básico de necessidade para que as pessoas tenham saúde. E também posso fazer um comprometimento com você aqui para que a gente possa direcionar recursos para a cidade para que esse serviço possa continuar. Então fica aqui o nosso compromisso. Tem muita coisa errada acontecendo no Brasil, em muitos lugares, que muitas vezes não tem explicação, sabe? Eu vejo isso muito nas cidades, e a parte de saúde é algo que, infelizmente, por mais que o governador Tarcísio esteja se empenhando muito, mas nós estamos muito aquém ainda do que é necessário. Existem vários hospitais para serem construídos, né? Várias unidades de saúde em todo o estado, mas se nós não olharmos com bastante critério, pelo que eu expliquei, né, a pirâmide virou, existe muito mais pessoas indo para o centro de saúde, a gente não vai conseguir atender com o mínimo de qualidade essas pessoas que tanto precisam. Então fica aqui meu compromisso de avaliar, conversar com o prefeito e também enviar recursos para que vocês possam manter esse programa. Maravilha, eu já quero agradecer de antemão, em nome do Rodrigo, agradecer pelo seu comprometimento e dizer para o senhor o seguinte, passar só um dado simples. Aqui são apenas 6 motos, tá? Dessas 6 operam 2, essas 2 custam hoje para o município algo em torno de R$ 5.800, R$ 6.000, né? Porém, eu não sei se existe alguma burocracia nessa questão das licitações, porque o que o grupo que administra alegou, porque assim, a saúde em Campinas, a saúde de urgência e emergência, ela não é a secretaria que toca diretamente, tem um grupo que toca essa parte. Então, o grupo alega que não houve interesse de nenhuma empresa em prestar esse serviço, por isso ela tem que encerrar o serviço. Então é um pouco diferente, né? Na verdade, não é que foi cortado pela prefeitura. As empresas não têm interesse, uma vez que é um contrato muito pequenininho, por isso que a eficiência deve acontecer. O governador Tarcísio está tentando fazer contratos maiores, né? Você pega várias necessidades e coloca em um único contrato. Porque quando você faz isso, você tem condição de contratar empresas mais estruturadas. Então imagina só, que empresa quer fornecer 2 motos para a prefeitura? A conta não fecha, a empresa não se sustenta. Então muitas vezes acontece isso. Então é um pouquinho diferente do que eu havia entendido. Eu estava aqui refletindo, eu falei, puxa, mas como que o prefeito Dário vai cortar algo tão... Não faz sentido. Agora ficou mais claro para mim. Eu acho que talvez o caminho aí
seria pegar, vamos supor, umas 5, 6 cidades da região, fazer um consórcio e aí sim contratar para todas. Mas não sei a questão jurídica dessa ação. Eu também não sei te responder. Entendeu? Mas acredito que o senhor vai debruçar sobre esse assunto, Já vai tá estudar anotado, essa já tá questão anotado. e quem sabe juntos a gente consegue salvar esse trabalho, essa prestação de serviço que é tão importante para a cidade de Campinas e para outras cidades da região. Muito bom, tá feito o compromisso. Quero agradecer ao senhor Beto. Agora. Eu vou falar uma coisa, eu estou muito emocionado aqui. Eu queria agradecer a presença dessa pessoa. Olha, além de deputado, ele é uma pessoa humilde e já deu para perceber a energia que ele passa para a gente. É uma pessoa muito honesta. O senhor vai fazer uma promessa para mim. Manda. O dia que o Tarcísio for para presidente, você vai para candidato a deputado governador. A governador do estado. Então, Nós precisamos Tomé Abduch governar estado de São Paulo. Mas tem um detalhe aí que eu não te contei, porque eu deixo você estudar. Mas aí eu acho que você passou por cima dessa aí. Mas ainda ele está como pré-candidato a deputado estadual para reeleição, mas há a probabilidade dele sair para senador também, tá? Tem uma possibilidade, mas você sabe, Zé, eu acredito muito em grupo político, né? Sim, então, claro. É importante que a decisão seja uma decisão em grupo. Eu tenho certeza que aonde eu estiver, eu vou dar o meu melhor. E Deus, ele dá o caminho, né? Então, às vezes não é o momento agora, ou pode ser que seja, né? O que vem amanhã é sempre melhor. Mas eu só queria finalizar deixando uma mensagem de esperança para o povo brasileiro. Nós somos um país maravilhoso, de pessoas que acordam, que trabalham, que amam suas famílias, que têm Deus no coração, né? A grande maioria formada por cristãos. E essas pessoas, elas merecem um Brasil melhor. E eu tenho certeza que a nossa união, a nossa coragem, a nossa dedicação, a nossa resiliência vai fazer de tudo para que esse país volte para a mão de pessoas de bem, para pessoas que realmente olhem para o público com coração, com amor e com competência, que é o que o Brasil precisa. Não vamos deixar de acreditar no Brasil e nunca vamos desistir do Brasil. Eu termino sempre todos os meus programas dizendo assim: meu nome é Tomé Abduch e eu jamais desistirei do Brasil. Exatamente. Olha aí, Tomé Abduch é uma pessoa, já deu para perceber, hein? Honesta, simples, humana. Aonde ele estiver, o Brasil está bem servido. Maravilha. Olha só, Tomé, para nós encerrarmos, e aí definitivamente, eu quero pedir para que você faça uma pequena reflexão da importância da comunicação, né, e em especial das rádios, de todos os modelos de rádio difusão, rádio web, para que a verdade seja dita de uma maneira correta, porque a gente hoje sabe que as redes sociais, infelizmente, confundem muito as pessoas. E o rádio tem a dualidade, que é ouvir os dois lados, entender antes de passar as mensagens que tem que ser passada. E aí eu queria que você fizesse uma reflexão e falasse o que achou da Rádio Conexão Digital Campinas. Nossa, eu vou começar falando sobre a Rádio Conexão Digital Campinas. Eu adorei estar presente aqui. Vocês são pessoas que têm um compromisso muito grande, né, com a informação, sem fake news, a informação verdadeira. Vocês dão oportunidade para todo mundo falar, que é algo muito importante. As pessoas têm que ouvir lados distintos para poderem formar a sua opinião sobre determinadas pessoas. E a rádio é algo de extrema importância em todo o Brasil. A grande maioria do Brasil se comunica via rádio. Né? Muitos lugares onde não chega a TV, onde não chega a TV a cabo, a rádio chega. Todo mundo tem um radinho de pilha, um radinho ligado na tomada. Eu creio que essa comunicação ela precisa ser cada vez mais incentivada no Brasil, respeitada. A gente sabe que depois que com a internet, né, você tem outras formas também de poder estar divulgando a informação, mas a rádio ainda é algo que no meu, assim, dentro do meu coração me cativa demais. Eu ouço rádio desde sempre. Eu lembro do meu pai nas madrugadas, sempre com um radinho de pilha. Ele colocava um radinho de pilha no ouvido dele. A gente até brincava e falava: pai, você vai ficar surdo, pô, não coloca o radinho. Jovem Pan, 6 horas da manhã. Começou um novo dia. Isso aí. Muito legal. Maravilha. Então, eu tenho um carinho muito grande pelas rádios e eu creio que elas farão a diferença para que a gente possa levar a informação de maneira real, concreta. E é por isso que as rádios elas têm que estar na mão de pessoas totalmente independentes. Quando a gente coloca a política dentro da rádio e você percebe que é um direcionamento da informação, isso acontece muito também. Porque a gente, né, eu convivo muito com as rádios e é perceptível que muitas delas acabam sim tendo um direcionamento político. Isso não pode acontecer. O verdadeiro jornalismo se faz com integridade, com notícias sem contexto por trás, sem narrativa, para que as pessoas possam ouvir e tomarem as suas decisões.
Maravilha, vamos cuidar então, que senão a Chile bate nós. Vamos. Então, Pode terminar. Música, Maestro. muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigado, deputado. Obrigado, pessoal que acompanha. Ao meu amigo Brusklin, que é um parceiro, um amigo, está sempre com a gente. E dizer que as portas da Conexão Digital Campinas estão abertas para todas as pessoas, para todos os pré-candidatos e aqueles que já estão no poder, todos estão convidados, de direita, de esquerda, de centro. O importante é que passem a mensagem de como eles pensam e o que eles estão fazendo, né? Porque não adianta só falar. E é o que eu falo. E aí o homem aí Direita e pode esquerda mostrar são que faz. pessoas e tem pessoas boas em todos os lugares. Exatamente. Então vamos de música.